Todo mundo tá conseguindo ver, né? A pauta? Tá bom o tamanho? Deixa eu olhar aqui, que hoje eu não baixei não, no computador. Ah, tá no Tô... computador, né? Tá. Não, Tu não é doido, baixei, mano. não Eu baixei tô hoje não. despreparado. Rapaz, como é que pode, rapaz? Que foi, rapaz? Toda vez, cara. Tu, bicho, tu vem todo errado. Tu demora pra entrar e diz não sei o quê. Rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, te profissionaliza, rapaz. Esse negócio aqui é sério. A gente já tem audiência já, cara. Rapaz, toda vez eu baixo essa pauta e boto no computador, hoje que eu esqueci. Rapaz, pelo amor de Deus, mano. A gente tem o quê? 41 espectadores e são 13 recorrentes. Isso daqui é preocupante. Esse número é preocupante. Não, a partir de amanhã nós vamos saber mesmo. Só saiu um mesmo, né? Se for ver a realidade, que o outro foi só É, apresentação. exatamente. Mas é preocupante. Continua preocupante. Então, vamos lá, né? Opa, caros ouvintes, estamos iniciando mais um programa Pé na Linha para vocês. E antes de começar, eu já queria agradecer a todos vocês pelo retorno, pela participação, pela interação com a gente. Lembrando que a partir da quarta edição, nós iremos começar a ler os e-mails e comentários. Então, continue participando, continue interagindo. E sobre a enquete que teve, o resultado com a votação dos nossos queridos ouvintes foi que o Rodrigo que irá perder espaço com a ida do Mbappé para o Real Madrid. Muito obrigado a todos e fiquem com o programa de hoje. Você não sabia que a nossa opinião era necessária, mas agora você não vai conseguir viver sem ela. Que desagradável, hein? Ah, que beleza. Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros. A gente está começando mais um programa inacreditavelmente surpresos, que aparentemente nós temos pessoas que estão de fato escutando o que a gente está falando, né? Isso é um pouco aterrorizador, levando em consideração que tem muita bobagem que a gente fala. Mas dito isso, a gente vai aqui para o nosso terceiro programa, em que a gente vai falar sobre o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, né, sua edição do ano de 2024. E como sempre nós vamos fazendo, né? Primeiramente a gente gostaria de agradecer a todo mundo que está comentando no nosso Spotify. Dizer para vocês também que em breve a gente está disponibilizando em outras plataformas de compartilhamento de podcast e também sempre façam os comentários e mandem e-mail, tá? Que a gente vai ler tudo, quer dizer, quase tudo, a depender de como você estiver falando e se você estiver ou não xingando as nossas mães, certo? Então, vamos iniciar com os destaques da semana, né? Então bora lá, Amaro, qual que é o seu destaque nessa semana aí que se passou? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus amigos, nossa incrível e admirável audiência. E o meu destaque da semana, na realidade, é um destaque que começou ontem e terminou hoje, né? Que foi um assunto que foi falado no verdadeiro primeiro podcast, que nunca foi ao ar ainda, dos treinadores, mas é sobre o Filipão e Atlético Mineiro, que é a famosa história de um clube que não sabe contratar um técnico. O Atlético Mineiro não tem um planejamento de jogo, contratou o Kudê e do Kudê veio direto para o Filipão, dois estilos totalmente diferentes. O Filipão, ano passado, foi entre altos e baixos, terminou alto, né? Terminando na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo assim, a diretoria não estava satisfeita com ele, mas em vez de demitir ele no final de dezembro, começo de janeiro, resolveu permanecer com ele. E agora, nas finais do Campeonato Mineiro, resolveu demitir o mesmo. Que é inimaginável, né? Estamos aí há uma semana e meia, 2 semanas para iniciar a Libertadores, e agora que resolveram demitir o Luiz Felipe Scolari. E eu queria fazer outro destaque, que eu também vi hoje, eu não sei se meus amigos vão querer comentar também, mas eu achei muito interessante, que é o número de sócios de cada time da Série A. Eu não sei valores, o que é que os sócios torcedores, cada um oferece, mas eu fiquei muito surpreso
do Palmeiras ter 176 mil sócios, dentre outros, mas o que me surpreendeu também foi o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, ter, para mim, somente 77 mil sócios. E o Vasco também, que para mim sempre é calculado errado a torcida do Vasco, que não tem condição. Onde você anda tem um vascaíno. E eu não consigo acreditar que o Vasco não está no top 3 das maiores torcidas do Brasil. E o número de sócios divulgado do Vasco foi somente 45 mil. Eu achei muito, mas muito pouco mesmo. Rapaz, interessante, né? O que o Amaro trouxe aí de colocações. Meninos, vocês querem comentar em cima dessa fala aí dos destaques do Amaro? Aí já não basta o cara ser vascaíno, ainda tem que pagar pra ver aquele time. Pois é, realmente. E a maioria é porque assim, primeiro que o Flamengo nunca teve um sócio torcedor, um marketing bom, né? A prova tá aí, mesmo depois desses anos todos de títulos, a gente não tem 100 mil sócios ainda. Mas teve uma queda também, o Flamengo chegou a ter mais. Eu não sei onde é que tá o Internacional aí. Aí segundo, 140. Esse 140 mil. Sempre foi tá aí. Sempre foi um exemplo aí de sócio-torcedor, para atrair sócio-torcedor, mas tem muito uma questão regional aí. O Flamengo, o Vasco, são times de muita massa fora do Rio de Janeiro. E ser sócio-torcedor sem ser do Rio de Janeiro costuma compensar muito. É mais para quem vai para os jogos, para quem vai para as lojas oficiais, embora tenha aqui em Teresina, por exemplo, uma loja oficial do Flamengo. Então, tem que ser uma coisa que vai fazer o cara contribuir, que ele sabe que ali é um dinheiro que praticamente não vai dar retorno para ele. Só, claro, o time dele ir bem e tal. Então, o cara que torce pro Vasco, investir no Vasco é realmente complicado. Teve aquela época lá que fizeram um sócio torcedor aí baratíssimo, que foi batendo recordes e recordes em algumas horas, mas era só a adesão, depois voltava a ser o valor normal, por isso que caiu tudo de novo, né? E realmente, a torcida do Vasco, essa questão eu também, mesmo sendo flamenguista, eu acho que já colocaram a torcida do Vasco, acho que até atrás do São Paulo, se eu não me engano. Fica atrás do São Paulo, atrás do Palmeiras também. Embora, se eu não me engano, eu sempre colocam eles em quinto ou sexto. Realmente tem muito São Paulino, tem muito palmeirense, mas o Vasco tem uma massa muito forte. Eu também acho bizarro, cara. Por mim que o Vasco é tranquilo, terceira, quarta maior torcida do Brasil, eu acho né? que essa questão do sócio-torcedor melhoraria muito se esses clubes jogassem jogos grandes fora do Rio de Janeiro, no caso do Flamengo e do Vasco. É inviável para os clubes, porque a questão da logística e tal, mas aí poderia facilitar essa questão. E uma série de fatores acaba dificultando. Porque o Flamengo, quando joga fora do Rio de Janeiro, ele joga no Mané Garrincha, ou ele joga raramente lá em Manaus. São as únicas cidades que ele vai. E são jogos sem apelo. Então acaba sendo uma coisa que não compensa tanto pagar o sócio-torcedor. Se bem que a gente vê a questão do Palmeiras e tal. Mas o Inter e o Grêmio, que também está em terceiro lugar, né? São clubes que têm na sua região ali muito forte. Ou no Rio Grande do Sul, ou o cara é gremista ou o cara é torcedor do Inter, né? Então é interessante. E o Atlético Mineiro, que cresceu muito aí, passou do Flamengo, inclusive, está à frente do Flamengo. O Flamengo teve uma queda, o Flamengo chegou a estar no top 4, mas teve uma queda ali. E aí, eu acho que é bem interessante a gente pensar o que pode, né, significar isso aí. E dentro do top 10, do top 6, o Bahia. Muito interessante aí o Bahia, ainda mais que essa nova fase aí vai chamar realmente muitos torcedores. Aquela direção do Bahia é muito boa, cara. E tem um detalhe em relação a isso de sócio-torcedor do Flamengo, né? Uma vez eu até pensei em assinar o sócio-torcedor do Flamengo, o plano Off-Rio, né? Que é para quem não mora no Rio de Janeiro. Mas tem um detalhe, os sócios-torcedores do Flamengo eles têm direito de voto, e a própria diretoria do Flamengo não quer abrir possibilidade para quem não é do Rio de Janeiro poder votar. Então eu acho que por isso que eles nunca levaram tão a sério assim o sócio-torcedor como Mas uma fonte de renda. o voto era valendo o mesmo que todos os sócios, ou não? Uhum, exatamente. Porque, tipo assim, tem aquele velho voto da CBF, né? Que jogadores vale 1, mas confederações vale 3 ou é 10, sei lá. Mas cara, pelo estatuto do Flamengo não é assim. Pelo estatuto do Flamengo, tu é sócio, independentemente só um de ser, não importa. Vale voto.
Aí eles, tipo, fizeram um movimento que eu não me recordo agora, foi até o Mário César Pereira que disse, pra evitar que off-hill pudesse ter esse mesmo peso de volta. Então, tipo assim, eles não pensam tanto em expandir por conta disso. Mas eu vou te falar, o sócio torcedor do Flamengo é muito ruim. Como eu tava comentando, tipo, você não tem, assim, tanta Há exclusividade de anos. roupa de ingresso. O off-hill, por exemplo, eu comprar uma camisa oficial do Flamengo, eu estou dando efetivamente pro Flamengo muito mais dinheiro do que eu pagaria um ano de sócio off-hill, tá ligado? Então, Isso. tipo, Eu não posso vale falar a do pena. meu também, que eu fui, deixei de ser ano passado, por uma raiva grande, todo mundo Por sabe. quê, rapaz? Rapaz, o que foi que aconteceu ano passado, pô? Mas eu já vou, mas eu, Tu era mas eu sócio do já vou, Botafogo, sempre fui, mas já vou estar voltando, não. mas eu já vou estar voltando esse ano, e realmente é assim, ó, e é off-hill também. E é Ó, o muito cara tinha complicado, cara. vergonha de dizer que era sócio do Botafogo. O cara tem que ser, o cara tem que ser muito apaixonado, porque realmente não tem benefício praticamente zero. É tipo assim, se for assistir um jogo no Rio de Janeiro, você tem desconto de 50% no ingresso. Nem de Mas graça aí o cara entra. Pelo gasta menos com até o ano hospedagem, passado com era. viagem. Isso. Não ganha nada. Agora, tu sabe o Ganha que é que eu nada. acho E outra bizarro? coisa, É o Corinthians aí. Pode falar, João Vitor. a questão do Flamengo, essa questão do sócio-torcedor só evidencia que a diretoria do Flamengo ela se afasta do torcedor comum a cada dia que passa. Com as tomadas de decisões, com a soberba que eles criam uma antipatia até da própria torcida. Eu sou um cara que não gosto dessa diretoria atual do Flamengo, não gosto do Marcos Braz, acho que o ciclo dele já acabou no Flamengo há alguns anos, mas eu sei que ele não vai sair enquanto tiver o Landim lá, só se ele quiser. E ele se beneficia mais do Flamengo do que o inverso. Então eu acho que o Flamengo, nesses anos todos, apesar de 2023 ridículo que fez, era para estar com uma situação bem melhor em termos de sócio-torcedor. Mas aí, como o Flamengo arrecada muito, como o Flamengo está aí muito bem na parte financeira, a própria diretoria está de ombros para essa questão do sócio-torcedor. Se Deus defenda o Flamengo disso, um dia o clube quebrar, aí vão lembrar do sócio-torcedor novamente. Eu dou os parabéns para um cara que é torcedor do Inter e paga sócio-torcedor, meu amigo, porque o cara nem gaúcho não ganha. Tem que ser realmente, tem que ter muita vontade realmente Eu de avisar. botafoguense, cara. O Botafogo. Vou comentar não. Tem que aplaudir de pé. Rapaz, a gente tem que fazer uma estátua pra ti, que nem não fizeram pro Didi. Não, Pô, já começa não. falou o nome da rapaz, começou a falar no cearense aí, ô meu Deus. Ah, do Renato Aragão. Quer falar alguma coisa, Marco? Rapaz, você estava falando aí, eu fui pesquisar o preço dos sócios torcedores, né? O do Palmeiras, cara, tem o mais barato, pode justificar esse tanto de sócio torcedor. 17,99, pô. É muito barato. O Avante, Não mais paga nem uma barato. carteira, né, que eles Mas a entregam. maioria não foge disso, não. É 20, 25. O mais Não, pois barato. é, mas aí o Alisson, principalmente, que citou que é muito ruim do Flamengo, tentei entrar aqui no site do Flamengo para ver os preços, nem entrar não entrou. Vou ter que ir para associar para ver o preço do Off-Rio, não deu para me ver. Não sei quanto é. Quanto era, Alisson? Quanto tu fez? Queria fazer? Cara, quando eu queria fazer, o off-hill tava pouco mais de R$ 15, aí os caras mandavam pra gente, tipo aquelas bagzinhas, né? Pra gente, e mandavam uma camisa falsa, genérica. Aí eu olhei assim, aí eu, pô, deixa eu multiplicar aqui. Por 10 dá 150, mais 2 de 15, 30, mais Mas era 150, da Brasiline a R$ 180. camisa. Não é nada, pô, era aquelas camisas assim genéricas, tipo assim, Mengão, tá ligado? Aí é foda. Fosse Coisa mesmo da Brasiline. vagabunda, pô. Coisa vagabunda. Aí o que é que eu pensei assim, ó, cara, se eu comprar uma camisa original Escravizaram, por ano, eu tô contribuindo muito mais do que como sócio off-rio, né? escravizaram uma criança tailandesa de graça. Exatamente. Então o preço aí é muito barato, cara. R$ 18, tá doido? Ou não é nem duas cervejas hoje em dia. Dessa fala aí do Amaro, tô até tentando procurar aqui, aí, ó, os Agora planos. mesmo Nação sem. Bronze. Fala aí, Alisson. Estão vendo aqui, ó. Nação Diamante, R$ 325 por mês.
Nação Platina, 204, Nação Ouro, Nação Prata, Nação Bronze, 44. Na época que eu vi, isso tem muito tempo, era o plano Raça, Amor, Paixão, aí tinha um Raça Mais, Paixão Mais, Amor Mais, até mudou os nomes, né? Tá completamente diferente da época que eu vi. E é porque eles estão dando aqui 50% de desconto. Mas o que me chama mais atenção é o Corinthians, pô. O Corinthians não pega nem top 10 de sócio, pô. Que maluquice. O 42 Corinthians, mil. Não é possível. Essa direção ó. do Corinthians, essa direção do Corinthians aí. Cara, os caras estão destruindo o Corinthians. Aí depois, quando a gente fala, parece que a gente é contra o Corinthians. E eu Rapaz, o acredito que ele Corinthians- caiu muito, porque no tempo do Ronaldo e do Roberto Carlos, eu tenho quase certeza que deu uma disparada grande de sócio. Cara, o Corinthians é um dos poucos clubes nesse país. Eu diria que o Palmeiras agora com essa alta de título, né? Ele conseguiu penetrar um pouco mais no Brasil, tá? Mas não tanto quanto Flamengo e Corinthians. Mas o Corinthians era pra ter renda de Flamengo, pô. Isso é absurdo. Os caras em 11º, isso não existe, cara. É muito desrespeito. E, sinceramente, eu vou concordar com a cor que o Amaro falou. Eu acredito muito que o Vasco tenha mais torcida do que o Corinthians fora de São Paulo, viu? Não, mas com Eu certeza. não discuto nem muito Corinthians, eu discuto o São Paulo, às vezes boto o São às vezes não, a maioria das vezes coloco o São Eu vejo Paulo na que frente. existe mais vascaíno do que corintiano, velho. Não, eu também acho, pelo menos no Nordeste eu tenho certeza disso. A gente encerrou aqui a fala do Amaro, né? Dos destaques dele. João Vitor, seus destaques aí da semana, meu querido. Bom, depois do destaque aí do meu amigo Dídimo de Castro, eu queria Conferir momentos da carreira desse gigante chamado Dídimo de Castro. Este foi o grande destaque durante esse período em que estive à frente desse departamento de jornalismo do Canal 5. Televisão na rua, ao lado do povo. fazer um destaque aqui um pouco mais chato. É um assunto que muito me incomoda, mas é a realidade. Primeiro, queria falar do Robinho, né? Que tá aí, foi para o STJ do maioria para que ele cumpra a pena no Brasil e agora provavelmente vai para outra instância. Apesar de ser algo inconstitucional, existe aí uma possibilidade dele cumprir a pena dele aqui no Brasil. Eu espero que cumpra. Mas o que eu quero destacar é que a Record, como sempre, uma emissora inconveniente que é, fiz uma entrevista com ele no último domingo e ele acabou justificando que ele estava sendo alvo de racismo. Se fosse um branco, não estava sendo condenado da maneira que ele tinha sido na Itália. O que é muito irritante, né? E é muito irritante para um cara como eu, que sou negro e tal, que também tem um lado ativista, ter que ouvir um indivíduo desse falar que ele foi alvo de racismo, sendo que tem provas, inclusive confissão dele, né, pelo que ele fez. Então, infelizmente, isso invalida muito a causa. A gente comentou no último programa sobre o Vinícius Júnior, sobre a luta dele, também poderia ser um destaque. Realmente, ele tá, mais uma vez, coisas incríveis estão acontecendo, ele está sendo diminuído aí de novo, mas não vou falar disso agora. E ver o Robinho fazer um negócio desse, um cara completamente sem noção. Só mostra o quanto os jogadores de futebol vivem dentro de uma bolha. A grande maioria deles vivem dentro de uma bolha, acha que podem tudo, e de fato podem mesmo, né? Porque o outro exemplo que eu vou dar é a questão do senhor Daniel Alves, que tá aí, né? Tá ganhando ou vai ganhar a sua liberdade provisória. Depois de ser condenado, ele vai ter a possibilidade de recorrer em liberdade. Mais uma vez, o nome do ídolo do nosso Enzo, de 33 anos aqui, 32 anos, cabelo branco, mas é Neymar Mazete, ele teve aí o envolvimento do pai dele. Aí o cara fala assim, mas o que o Neymar tem a ver? Logicamente, o Neymar sabe disso, deve estar no... Mas eu não estou nem culpando o Neymar, é só para falar para antes que as Neymar Mazetes fiquem loucas. E tá aí, né, pagando uma fiança de 1 milhão de euros, se eu não estou enganado, e ele vai ganhar liberdade provisória, que é mais um tapa na cara de quem tenta ir contra essa questão toda, que esses caras fizeram 2 crimes nojentos e vão voltar para o convívio da sociedade, não adianta, eles vão voltar. Daniel Alves, se duvidar, ganha essa liberdade e arruma até um clube para jogar ainda. É inacreditável, mas é a verdade. E
E é isso, esses são os meus destaques, acho que não tem nem muito o que falar, é pontuar. Realmente é triste isso, hoje a gente se irrita muito de ver esses caras fazendo essas coisas. É nojento ver aquele Robinho nas redes sociais, eu tive o desprazer de entrar e ver o quanto ele posta versículos bíblicos, isso e aquilo, e ainda vem dizer que é injustiçado, que é vítima de racismo. Isso é nojento demais. Né? Tanto quanto esse outro aí que deve ganhar liberdade, e já existe um movimento, já existe na internet pessoas que começam a colocar ele como o inocente, o vítima de um golpe. Sendo que um cara mau caráter desse faz um negócio desse, o que mais ele poderia fazer? Uma mulher. Mas é assim que a vida é, né? Felizmente. E esses são os meus destaques aí. Obrigado, João Vitor. E, cara, essa história do Daniel Alves, eu não vou nem comentar tanto do Daniel Alves, que você já sabe qual é o meu ponto de vista sobre isso, mas a do Robinho é mais bizarra por conta dos áudios, né? A gente, obviamente, não vai colocar aqui na edição, mas nos áudios que foram divulgados, né, pela imprensa italiana, ele tá lá rindo, pô, da situação, tal. Ele fala, foram 8 E caras com a ele não garota. considera estupro isso, né? Exato, o pior é isso, pô. Ele não tem a dimensão de que ele realmente praticou estupro, pô. Ele fala que o tal ato sexual que ele fez não é sexo. Aí eu fiquei assim, meu irmão, pô, o cara é maluco, pô. Maluco não, é maluco, aí eu tô também passando pano, né? É sem vergonha, pô. O cara desse, ele, tipo assim, normal, foi um dia qualquer pra ele, pô. Aí a gente pensa assim, esse aí foi um caso que veio à tona, né? Agora Imagine. eu fiquei impressionado. Falar dos dois, todo mundo já tem a noção já da opinião de todos nós, mas o que me impressionou essa semana foi a Record dar palco pra ele, viu? E ainda botou uma mulher entrevistando Cara, ele. isso Isso, aí foi muito isso bizarro. dias antes do julgamento. Isso Como é foi que A bizarro. Record pode, é dona cara? de fazer isso aí, pô. A Record é dona de fazer isso aí. Como Eu é que fiz questão pode, de nem cara? assistir. Fiz Tudo questão de por nem... audiência. Eu não assisti, eu não assisto. Mas, obviamente, tem a repercussão e eu fiquei, rapaz, como é que pode? Realmente, botar uma mulher para entrevistar um cara desse. Dar voz para. Rapaz, E é uma emissora, né, da igreja, né? Uma emissora no da igreja. Mas Twitter, nós temos aí Justamente. também que tem questões políticas também por trás, né? no Envolvimento político. Twitter, Então, Muito. pelo que eu tava acompanhando no Twitter, a galera tava falando assim, o Zúñiga foi inocentado em relação ao Daniel Alves, né? E o Mbappé nunca esteve errado. Enfim, mas, cara, porra, meu irmão, essa do Daniel Alves também é impressionante. Eu vi o trecho lá dele se defendendo, dizendo que eu sou um homem adulto, ela era uma mulher adulta, a gente foi ao banheiro. Cara, até aí, eu acho que não daria pra julgar, né? Só que a gente tem que ir pra questão de moral e ética dele ser casado e tudo mais, tal, pá, tudo bem. Mas o negócio foi que o que aconteceu lá dentro, por mais que ela tenha tido o consentimento de ir ao banheiro com ele, ela não pediu pra ser estuprada e violentada, né, pô? Tem uma distância. Aí foi feito, o que eu fiquei mais assim, fiquei, tipo, foi feito um escarcéu sobre esse julgamento, como se fosse uma coisa que ia mudar o paradigma de como os atletas são punidos. No final das contas, é que nem o João Vitor falou no último programa. Ou foi o Amaro. Em portas fechadas, se conversa e quando tem dinheiro no meio, tudo se resolve. Impressionante. Marco, você quer falar alguma coisa a respeito? Sobre o caso do Daniel Alves e do Robinho, eu não tenho mais muito o que complementar, não. Vocês já falaram aí tudo. Todo mundo sabe como é que funciona o mundo. A gente achava que era só o Brasil, mas aparentemente não. O que manda no mundo é dinheiro. Da bala, Marco. Seus destaques da semana. No basicamente falar só de um mesmo, que é da situação do Gabigol no Flamengo, que eu expus até uma conversa de um amigo meu comigo, que é palmeirense, expus pra vocês, vou relatar aqui, questionando pra mim se o Gabigol era ídolo ainda, porque ele era banco no Flamengo. Desde quando que o cara não pode ser banco pelo fato de ser ídolo? Até onde eu sei, o cara, para ser titular, ele tem que estar jogando bola. Isso não diminui a idolatria dele, não, perante o clube. E o Gabigol é banco porque ele merece. Tá fazendo N motivos para ser banco e não renovar com o Flamengo. Tudo que vem acontecer com ele dentro do Flamengo é frutos plantados por ele. Perfeito. E, tipo assim, eu acho que isso às vezes. A gente até tava comentando no nosso grupo a respeito desse fato que você colocou.
que, assim, idolatria é uma coisa, bola jogada é outra, né? Eu acho que para todo flamenguista, aliás, para alguns flamenguistas, como nós mesmos, o Gabigol não é unânime. Tipo assim, bola jogada, né? E tudo mais e tal. Mas aqui não tem como você dizer que, porra, só ele e o Zico fizeram gols, somente eles, né? Fizeram gols em finais de Libertadores pela camisa do Flamengo. Isso é muita coisa, né? Não dá pra gente desprezar isso. Mas ele realmente tá numa fase muito ruim. Esse negócio de o cara é decisivo, o cara tem que ser titular, isso daí é coisa da década de 80. A gente tá em O cara pega esse 2024. abraço nessas ideologias ultrapassadas que não existe, não cabe mais no futebol. Ele se machucou agora, foi? Ou não? Ele tá Foi, machucado tava com desde problema aí. novembro do ano passado, que a galera também esquece disso. Ele não Sim. pode jogar, não é porque o Tite odeia ele, não. O cara tá lesionado, uma lesão séria que ele não Também tratou. tem isso. Também tem isso. É. Se ele tivesse bem, comendo a bola, pô, o Tite não era louco de botar ele no banco. O Tite era, todo mundo sabe que o Tite era desafeto do Neymar, pô. O Neymar, meu Deus, é morto e apaixonado pelo Tite. A galera também esquece desse detalhe. Não acredito nisso, Aí- não. Acho que ainda tem um rancor ali. Cara, o Mas tem Tite, muito essa questão também dele não estar jogando bem, não tá ainda 100%, com toda certeza. Só vamos na saber se edição, chegar esse momento, se ele não for embora antes. na edição, caros ouvintes, eu vou colocar um trecho de uma reportagem do Tite comentando o que ele pensa do Neymar, certo? E aí depois, vocês já viram o que foi que a história falou sobre a relação Tite e Neymar, né? Pra mim isso é Todo mundo bobagem. sabe também, Tomara que ele bote mesmo na edição. Deixa eu falar Renato, aqui o seguinte. só comentando, o Tite também puxa o fato de não gostar do Neymar, o que eu não concordo, que muitos também comentam que o Neymar não joga bola, levando em consideração o lado político, né? Que todo mundo sabe que o Neymar apoiou e apoia o Bolsonaro. E os caras misturam as coisas, que não pode misturar. Como futebolista, o cara é anos-luz à frente de todos os outros que a gente tem, tecnicamente. O Guilherme foi pisado por ele. Quantos jogos nós jogamos contra ele? Que nível de lealdade teve o Corinthians? Teve algum lance de deslealdade do Corinthians nesse jogo? Teve no jogo que nós vencemos aqui na Via. Teve um lance, teve no outro jogo lá. Aqui o Emerson foi expulso, gente. Ele foi expulso, tá? Ele deu um carrinho imprudente. Aí o Neymar caiu e levantou. Aí quando ele foi expulso, o Neymar levantou e tava bom. Ou eu vi alguma coisa errada, gente. O cara perdeu, ganhar é do jogo. Faz parte. Simular a situação, levar a vantagem, cara, isso não é do jogo. Isso é mau exemplo pro garoto, para quem tá crescendo, pro meu filho, para quem vai olhar e dizer, levar vantagem nas coisas. Porra, cara, te dá um chega. Você ia falar, Só João para Vitor? fechar essa parte do Gabigol, tem algumas coisas que meio que, entre aspas, complicam, né? Essa relação do Gabigol com a torcida e com o próprio Flamengo. O Zico, acho que foi ontem, anteontem, deu uma declaração de que o Gabigol tem que ser titular, né? Nesse sentido, que no time dele o Gabigol joga sempre, que é ídolo, que o contrato tem que ser renovado, tal. É o Zico. Quando o Zico fala, se ele tiver errado, eu digo que ele tá certo. Mas eu acho que a gente tem que normalizar, torcedor do Flamengo ou de qualquer time, que ciclos se encerram. E o Gabigol pode sim, não estou cravando que encerrou, mas pode estar num fim de ciclo com a camisa do Flamengo. E se isso for confirmado, deve sair pela porta da frente, deve ser ovacionado. Ele ainda é jovem, ele pode sair e depois voltar. O que eu acho é que não é saudável você ter um jogador como ele tem um peso na camisa do Flamengo, o tempo inteiro sendo uma sombra de outro que está arrebentando, que é o caso do Pedro. E como o Marcos falou, ele tem que ser reserva porque hoje o que ele merece é ser reserva, acabou. Aí vem, ele deu 2 Libertadores pra gente, não sei o quê. Primeiro que ele não deu sozinho, ninguém joga sozinho. E segundo que isso foi em 2019 e 2022, nós estamos em 2024. Então se a gente for escalar jogador por gratidão,
Tira o Léo Moura da aposentadoria e coloca na lateral do direito do Flamengo, que a gente tá precisando muito. Senão, se for assim, não tem lógica, né? Então eu acho que algumas coisas que vão endossando a situação, o Zico dá aquela contemporizada, acho que o Zico também aí fala como o ídolo do Flamengo, por saber que seria prejudicial o Flamengo perder o Gabigol? Seria. Mas nós já estamos aí em 2023, onde ele não foi bem, ele teve uma lesão e teve um descompromisso. O Gabigol estava pesado, o Gabigol estava gordo, isso era nítido, e ele não evoluiu em nada. E em 2024 ele, beleza, apresentou-se melhor, dá para ver que ele está fisicamente melhor, tá? Mas ele também tem que ter uma melhora técnica. O cara que até hoje não aprendeu a chutar com o pé direito, não teve uma melhora de posicionamento na bola aérea. Se ele é um centroavante, como ele quer voltar a ser um homem de área, ele precisa dominar esses fundamentos aí. Porque o Pedro faz gol de esquerda, o Pedro tá até fazendo gol de cabeça, né? Muita praia dele também, apesar dele ser um atacante mais alto. Mas tá dando para ver o cara melhorando em alguns aspectos. Ele tem que acompanhar. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que falar. O ciclo pode estar se encerrando. Se estiver se encerrando, a gente tem que reconhecer e tem que homenagear esse cara. Eu já disse, o Gabigol merece uma estátua no Flamengo. Merece uma estátua no Flamengo. E jamais será esquecido. Quem viu, como a gente viu, sabe. Pode não ter sido um gênio, um grande craque, mas é um jogador que na história do Flamengo ele é intocável. Aí realmente eu penso assim, sabe, em relação ao Gabigol. Não morro de amores, mas ele é um cara que eu não abriria mão assim fácil. Apesar de eu não ser apaixonado pelo futebol dele e tudo mais, tal. Mas ele é um cara que, tipo assim, é bom ter ele no elenco. Agora a gente não sabe se ele quer ser apenas uma opção no elenco, né? E às vezes também a gente vai muito por especulação de alguém que acha que ouviu falar, né? Mas enfim. Aí vocês estão vendo aí, né? Eu coloquei pra vocês verem aí a reportagem do Tite falando sobre o Neymar, né? Ele coloca aí, quem tem que falar do Neymar é o presidente. Não, mas é o que eu falei. Pra mim isso aí do Tite e do Gabigol é bobagem. Olha o que ele falou aí do Neymar em 2012, isso daí. Pouco mais de uma década. Quem tem que falar do Neymar é o presidente, o técnico, os colegas do Santos. Eu tenho uma opinião muito clara. Se tivesse escuto no meu apartamento, vocês saberiam. Mas eu não tenho o direito de externar. Ele odiava, pô, esse cara. Ele odiava, ele falou que o Neymar era um mau caráter, era um péssimo exemplo pro filho dele, pô. O Neymar, depois da Copa do Mundo, o babão do grupo aí pode até confirmar, o Neymar postou um texto falando sobre isso, realmente. Que o Tite não gostava dele, falou mal dele aí. Realmente, eu me lembro desse acontecimento. Eu não vi, não. Ele Postou no postou, Instagram, pô. Não, Postou no Instagram dele. E depois ele colocou, inclusive, que o Tite foi um pai pra ele, pô. Olha aí, teu prefeito. Então, pô, é isso que eu tô falando, cara. Isso aí pra mim é bobagem. É bobagem. É óbvio que o Tite não gosta do Gabigol. Como é que eu vou gostar de um cara que fala pra torcida? Ô Tite, vai se fuder, o Gabigol não precisa pro de você. mundo. Pro mundo, exatamente. Aí, o que acontece? Não, mas o pior foi tipo assim, não foi pro Tite. O foda foi pro Gabigol. Criticou o cara, quem é que virou o treinador dele? Pô, o futebol é maravilhoso, pô. O futebol é sensacional. É muito bom o futebol, pô. Uma delícia. Bom, dado aí os destaques do Marco, eu vou falar aqui do meu, bem brevemente, né? O meu destaque da semana é o piti que o treinador Fernando Diniz deu após a eliminação para o Flamengo. Não por ser a eliminação do Flamengo, mas eu acho, às vezes, que alguns treinadores, eles têm uma incapacidade de entender que o torcedor, ele é passional. Ainda mais o Fernando Diniz, que é psicólogo. Torcedor é passional, meu querido. Você ganhou a Libertadores ano passado. Torcedor fica grato pra você eternamente? Sim, foi glória eterna? Beleza. Ganhou a Recopa Sul-Americana no Maracanã? Sim, parabéns, show de bola. Quer dizer que isso daí é passe livre pro torcedor do nosso querido, tradicional, tricolor das Laranjeiras. Ficar contente em ter sido eliminado pelo Flamengo como foi, em 180 minutos, que não deu um chute na direção do gol. Aliás, não é nem na direção do gol, ao gol. Que bola na trave na estatística não conta como bola ao gol. Em 180 minutos,
O Fluminense não conseguiu chutar a bola ao gol do Flamengo. Isso não existe. Não tem como o torcedor do Fluminense ficar contente com um negócio desse. Aí o treinador falar, pô, vocês estão criticando demais. Eu trouxe um título histórico pro Fluminense. Isso ele criticando. Torcedores do Fluminense, ele chamando de falsos torcedores do Fluminense, que estão criticando o trabalho dele na internet. Ah, faça-me o favor, cara. Como é que um time como o Fluminense, que quer crescer, mudar de tamanho em relação a títulos, que tem uma torcida apaixonada, tem que achar normal um desempenho desse? Tem cara que tem que se tocar, né? Eu acho que tá faltando isso pro nosso querido Fernando Diniz. Alguém quer comentar alguma coisa em cima disso? Eu só quero dizer que é típico do Diniz isso aí. Na beira do gramado, ele quer reclamar de tudo, ele quer apitar jogo. Ele tá pior do que o Abel. Tá pior do que o Abel. Eu não sei o que eu não cara sei acha sinceramente é ele. que futebol se faz com gratidão, cara. Futebol é um momento, não importa o título que passou, não. Ganhou, parabéns, comemorou lá. O próximo, vamos pro Exatamente. O Fluminense tá 13 clássicos sem ganhar, meu amigo. 13 clássicos sem ganhar, você pode estar ganhando todo título toda semana, que isso vai incomodar o torcedor. E ele que se diz tão evoluído, deveria saber disso. Ou pelo menos se comportar como tá. Tudo bem, ele é um ser humano, pode também extrapolar, né, pode ter sido infeliz, só que isso é recorrente. A gente tá muito estressadinho na beira do gramado, agora tá mexendo com a torcida também. E isso tá respingando no grupo. Que o André foi dar uma entrevista e aí a mulher perguntou sobre a derrota e tal, apesar do título recente. Enlouqueceu. O homem E aí enlouqueceu. falou, vocês falam demais, vocês focam demais, acabamos de ganhar a Libertadores. Sim, cara, a Libertadores foi no ano passado, acabou, meu filho. Não tem mais essa, não. Já era. 2024 é outro ano. E esse foi o exemplo do Flamengo passado. Começou o ano aí naquele mormaço, somos campeões da Libertadores da Copa do Brasil, começou a trabalhar à tarde, tudo desorganizado, desandou. Claro que é outro contexto, o trabalho está continuando, o Flamengo não continuou, mas nesse sentido aí de todo mundo se achar, nós somos os campeões, nós não sei o quê, o tempo vai passando e outras equipes vão chegando. O Fluminense é um time que se reforçou, mas se reforçou com muitas incógnitas. Renato Augusto, Terans, que é até um jogador que eu gosto, e outros nomes que não vão chegar, a gente sabendo assim, tá voando, o time vai funcionar. O Marcelo tá parecendo uma leitoa. O cara não baixa o peso por nada. Então, esse time aí joga muito, joga. O Cano faz tempo que não faz mais gol, filho. Faz tempo que não tá jogando. Eu não tô ouvindo nem falar o nome do Cano. No jogo com o Flamengo, eu até me pego. O Cano tá jogando mesmo. Porque Ave Maria, contra o Flamengo ano passado, batia a bola nele, era gol. Acho que o futebol não tem esse negócio de, nós já ganhamos. Acabamos de falar o caso do Gabigol. Se fosse assim, o Gabigol é titular absoluto. Então, se o Fluminense achar, e eu espero que continue achando mesmo, que, somos campeões da América e tal, vão se ferrar. E tomara que isso aconteça. Só fazer uma pequena ressalva aqui, João Vitor, não fale do Abel Zebu na minha frente, viu? Meu Abelzinho não. Não aceito críticas ao meu Abelzinho. Até porque cai tua internet. Exatamente, então sem críticas ao Abel. Amaro, tu quer falar alguma coisa ou a gente pode passar? Eu não ia nem falar, não. Ele perguntou, eu vou falar. Vai, fala. Do Fernando Diniz aí, falando dele, a realidade disso é a realidade de todos os técnicos. Todos os técnicos são assim, não adianta. Se você assistir um jogo, o técnico vai estar reclamando ali com os jogadores dele, com os jogadores dos outros, com os repórteres, com os reservas, com o quarto árbitro, com o diretor do jogo, com todos, com o árbitro em campo, com bandeirinha. Quando sai, se perdeu, primeira oportunidade que tem, já está discutindo com o repórter. Qualquer pergunta, mais ou menos, com o repórter fala, já está discutindo. Todos os técnicos são assim. E eu acho que isso faz um pouco parte, né? Mas esse piti do Fernando Diniz aí tá passando para os jogadores, como o João Vitor falou. Bom, e é isso, meus queridos. Nós encerramos aqui nossa primeira parte do programa, em que nós falamos dos destaques da semana. Bom, agora a gente vai entrar na nossa pauta de verdade, né? Então, eu vou fazer aqui a chamada. Um pequeno detalhe, pra gente não deixar passar batido. Marco, tu quer comentar essa parte aqui sobre a situação do Rames Rodrigues? A gente vai discutir isso daqui ou a gente não discute? Ele tá se coçando pra falar sobre isso.
Peraí. Antes da gente ir para a pauta principal, a gente ia esquecendo de uma situação que foi colocada e foi publicada em vários veículos sobre algo específico que aconteceu com o atleta James Rodrigues, em que foram dito, né, por fontes internas do clube que ele não estava aguentando o ritmo de treinamento durante a semana, que culminou no jogo contra o Novo Horizontino, em que o nosso querido soberano tricolor foi eliminado. Há relatos, inclusive, do atleta Lucas Moura, que ele perguntou para o James Rodrigues, e ele meio que se recusou a bater o pênalti, né, na hora das cobranças de pênalti. Então, meninos, vocês querem falar sobre essa temática aí, sobre essa situação em específico? Quem quiser falar, abre o microfone aí e manda bala. Vou falar sobre essa situação que me deixou muito feliz, o São Paulo se dando mal, mas falar do porquê eu acho que o James não joga. E para a maioria das pessoas que não acompanham o futebol europeu e acreditem muito no Brasil, não acompanham, acham que o futebol se resume só ao Brasil, né? O James já é criticado da mesma maneira que está sendo criticado do São Paulo, questão de ritmo de jogo, de fazer corpo mole muitas vezes, desde muito tempo. Já ouvi críticas no tempo do Bayern de Munique, mas quem criticou fortemente foi o ex-técnico do Everton, que treinou ele, o Rafa Benítez, que nem é que ele não aguentava, criticou ele dizendo que ele queria vida mansa, não queria treinar como se devia treinar. Muito torcedor é iludido por achar e ter a imagem do James Rodrigues de 2014, naquela e pós-Copa, que ele foi pro Real Madrid, foi muito bem ainda, chegou a ser eleito o melhor meio de campo lá do Campeonato Espanhol pelo Real Madrid. Mas futebol mudou e está mudando constantemente, necessita de muita intensidade hoje em dia, como já necessitava em 2014, mas talvez porque ele está ficando mais velho, não está conseguindo mais acompanhar, ou por pura preguiça mesmo. Eu vejo mais um conjunto de muitas coisas. Eu não, tipo, se o clube, fontes internas estão falando, é porque deve ser verdade, várias pessoas falando. E outro fato é que... Bom, só para a gente repassar aqui informação com fidedignidade, eu abri aqui o portal CNN Brasil, no seu caderno de esportes, e eu vou colocar aqui a fala do atleta Lucas Moura. Eu acho que ele não bateu porque não quis. Não sei se o treinador perguntou para ele, mas sem dúvida nenhuma, se ele tivesse pedido para bater, acho que ele bateria. Não sei como ele estava se sentindo. Eu estava tirando o cara ou coroa e não vi como foram definidos os batedores. O James, que está no dia a dia, ele sabe, né? É um cara que dispensa comentários. Eu vejo muitas cobranças em cima do treinador porque não coloca. Ele não treinou alguns dias porque estava com desconforto, depois do jogo contra o Ituano. Se o cara não treina, não tem como começar jogando, mas todo mundo sabe da qualidade que ele tem. E na reportagem, o treinador também confirma essa versão, né? Ele explica. Em relação aos pênaltis, nós temos um relatório do que trabalhamos na semana com o percentual de cada um. Mas no dia a gente também ouve feedback do atleta, por estar seguro ou não. E temos que levar isso em conta também, se o atleta está à vontade ou não. Só que outros atletas se manifestaram antes sobre bater. Esperamos a manifestação dos atletas e seguimos assim. Gostaria de exaltar a personalidade do Diego que quis bater. Erramos todos e caímos de pé, convictos com o que foi feito. Então, bom, não se discorda nem se concorda, mas aparentemente a situação, o elefante está lá na mesa, né? Em relação a essa situação aí do atleta James Rodrigues. Cara, isso aí eu vou complementar falando do que tu botou. Eu trouxe à mesa que eu vejo isso muito também, meio que a falta do grupo com o James, cara. Meio que talvez os caras estejam sem paciência com ele. Porque se ele tivesse abraçado pelo grupo, o Lucas não ia soltar uma declaração desse pra mídia, né? Que dá uma certa queimada nele. Falando, pra terminar aqui, falando da situação dele, do porquê eu acho que ele não joga, muito por preguiça e outras vezes também porque eu vejo o estilo de jogo dele. Ele é um cara de bom passe, como todo mundo sabe, bom drible e bom chute fora da área. Tem que jogar próximo do gol. Ele é um ganso da vida. O treinador do São Paulo, agora desse último jogo, botou ele meio que de ponta, cara. Ali ele não vai render nunca. Então é
N fatores de culpa, mas principalmente dele. Encerra aqui minha participação. Fechou então, né? Ninguém quer falar mais nada sobre isso? João Vitor, Amaro? Vou só acrescentar uma coisinha aqui. Eu acho que o Rames não deu certo nem no Catar, pô. Recentemente ele esteve no Catar e não durou lá. Bem E observado. aí ele chega aqui no Brasil, achando que é estrela, ovacionado pela torcida. Entendeu? Acho que vai jogar com o nome. O futebol brasileiro pode não ter o nível técnico da Europa, mas aqui tem duas coisas. Primeiro, um calendário apertado que exige dedicação e comprometimento. Não tem como. Quer jogar no Brasil? Faz que nem o Negão Sidorf fez. Veio pra cá, treinou, correu, jogou de quarta a domingo com 36 anos. Tem que ter esse pensamento. Aí ele veio pra cá achando que ia jogar com o nome dele e tal, sendo que nem no Catar o cara ficou. E profissionalismo é uma coisa que é cobrada hoje em dia no futebol brasileiro, graças a Deus. Então, quando o cara pode ser o Pelé, né? Mas o cara não tem comprometimento, o cara não quer treinar. E duas pessoas já deram informações aí, o Neto e o Cicinho, de que ele faz trabalhos curtos no São Paulo, não quer treinar, uma coisa assim. Não entrega intensidade. O papel do técnico é justamente não colocar esse cara para jogar. Porque tem cara que tá trabalhando lá direto esperando a oportunidade. Imagina gerir um grupo, ser um técnico, gestor de um grupo, que tem que fazer isso e você tem um cara como o Rames Rodrigues com o nome desse e tal, com o apelo da torcida, porque ele é melhor do que os outros meses que estão lá. Sim, mas ele não trabalha para jogar. Ele não pode arriscar perder o grupo por causa de um jogador que é preguiçoso. E aí acaba sendo uma sinuca de bico. O Dorival tinha mais cancha. Técnico já consagrado aqui no Brasil, fazendo um bom trabalho. O Carpini, o time do São Paulo tá mal na mão dele, ele é um cara inexperiente. Então vai dando brechas para se cobrar Rames. O Rames ia sair de São Paulo. O Dorival não ia botar ele para jogar mais, não. Mas chegou o Carpini, um cara ainda buscando ascensão e se consolidar no mercado. O time tá meio desacertado com ele, aí cresce o apelo pro Rames jogar. O jogador que ia embora pede para voltar, ganha uma chance, faz um gol e tal. Mas o cara tem que entregar. O cara tem que entregar e ele não entrega comprometimento. Aí fica muito difícil. Aí é natural que boa parte do grupo também não queira o cara. Um Lucas Moura, que é um ídolo do São Paulo, que tem uma carreira na Europa, não jogou no Real Madrid, não jogou. Nem acho que teve nível para isso, como o Rames chegou a ter. Mas se consolidou na Europa durante mais tempo. Ficou em clube durante mais tempo. Ficou muitos anos no PSG e ficou bons anos no Tottenham. Pelo menos na questão de trabalho, de entrega, ele é um cara que nunca deixou a desejar, ao contrário do Rames, que era um preguiçoso, embora fosse um grande craque. Mas nunca entregou. E aí o Lucas Moura se vê no direito, ainda mais sendo muito maior do que ele no São Paulo, de cobrar. Não que ele tenha fazendo isso, né? Mas você imagina o peso do jogador que vê um cara que chegou depois ficar nessa preguiça aí. Então eu acho que é que nem a história do Pato. Até hoje, pasmem, até hoje tem torcedor do São Paulo que sente falta do Pato. O Pato, que é o jogador mais preguiçoso que eu já conheci na minha vida, é o Pato. A gente que tem essa idade que a gente tem hoje, a gente viu o Pato surgir. A gente tinha certeza que era o Ronaldo encerrando a carreira e ele assumindo. Mas o homem, Ave Maria, uma preguiça, uma falta de foco, mas se acha grande. Por quê? Porque aqui no Brasil, que eu acho que é o único lugar do mundo que faz isso, o cara vive em função de uma coisa que ele fez há 10 anos atrás. Isso é inacreditável. Vive o Adriano, pelo amor, o Adriano me implorava para encerrar a carreira e era toda hora aparecendo num time. Porque vivia do que fez na seleção brasileira no Flamengo em 2009. Só que o tempo foi passando. Até que chegou o momento que não dava mais. E esses caras têm esse caminho. E vão ser lembrados como grandes talentos que tinham preguiça. Simplesmente assim. E eu acho muito melhor o São Paulo se livrar dessa bomba do que ficar dando chance aí. Verdade, verdade. Ele já tinha, o que eu tinha visto, ele tinha alegado que estava com a dívida e pediu para sair, para romper. Depois entraram num acordo, que eu não sei nem se era dívida mesmo, e voltou. E continua com esse não comprometimento. Eu acho que é uma das palavras que mais define esse assunto do Rames e São Paulo. Falando de comprometimento, a gente pode citar o Payet, né? O Payet chegou no Vasco ano passado, bem gordo, né? Chegou bem gordo. Mesmo assim, não faltava comprometimento. Jogava, a gente via que se esforçava. Finalizou o ano, treinou muito,
muito mesmo, e voltou no Vasco bem mais magro, bem mais veloz, bem mais dinâmico, né? O Soares estava no Grêmio, praticamente não jogava fora, mas em casa ele dava tudo de si. Em casa não tinha um jogo que ele não fazia gol, não dava um passe, tudo. Os próprios Sidorf, que o João Vitor citou, que foi um dos excelentes jogadores que eu vi passar pelo Glorioso. E teve o outro que até veio também pro Botafogo, que foi o Honda, né? Que veio justamente todo mundo falando que a vida dele foi de comprometimento no esporte, e chegou no Botafogo, parece que esqueceu que era um comprometimento esportivo. Dentre vários, né? E no Botafogo ele era jogador e treinador também de uma seleção, né? Que às vezes ele saía, parecia aquela parada do Romário, que era treinador e jogador. Meu Deus do céu. Dentre vários, tem o Fernandinho, que tá, eu acho que ele já tem uns 3, 4 anos no Atlético Paranaense. O Fernandinho já tá com um tempinho aí no Atlético Paranaense, bem. Tem o Hulk no Atlético Mineiro, né? Tem o... Não vou nem longe, o próprio Davi Luiz no Flamengo, apesar dos pesares, né? Ele é um cara Sim, Davi Luiz. Felipe Luiz no Flamengo. Felipe Luiz, jogou né? Mesmo até quando não dava mais. Quando ele viu que não tinha mais condição, ele terminou. Felipe Melo, apesar de muitos não gostarem. O Felipe Melo, ele é um caso... assim, eu posso dar essa carteirada e falar, né? Eu tenho uma amiga que trabalha com ele e não vou aprofundar aqui o que é o serviço que ela presta lá pro cara, mas ela disse que, tipo assim, o Felipe Melo, isso é evidente, né? É um personagem. Mas o comprometimento que ele tem com a saúde dele é um negócio, assim, bizarro, cara. É parada de outro mundo. Ele leva a sério tanto que ele tem que se hidratar, conta quilocalorias, ele realmente se prepara, ele assiste muitos jogos, então ele realmente entende o que está acontecendo ali dentro de campo em relação ao adversário. É porque o corpo já não aguenta mais, né? Mas é um exemplo de profissional. Agora, sobre o Ramos aí, eu acredito que os próprios jogadores já vão dar um jeito de tirar ele, porque lá não deve estar muito bem não a relação. E pra fechar, né, eu acho assim, às vezes parece que a gente odeia o clube X, clube Z, clube B, clube A. Não, mas eu acho que o próprio torcedor do time tem que parar e pensar assim, cara, nós aqui, torcedores do Flamengo, né, e o Amaro aí como torcedor do Botafogo, não é ridículo para um torcedor do Botafogo ver que o jogador estrela do time, como era o caso do Keisuke Honda, ele desfalcar o time pra ir treinar a seleção do Camboja. Porra, o torcedor não vai se sentir puto com um negócio desse, né? O Adriano desfalcou o Flamengo em plenas oitavas, se não me engano, de Libertadores, porque ele tinha... Aliás, foi no Campeonato Brasileiro. Ele tinha queimado o pé dele no cano de uma moto, pô. Isso é bizarro, cara. Por mais que a gente ame o Adriano, isso é loucura, pô. O torcedor de São Paulo não pode ser refém do Ramos Rodrigues desse jeito. O Somália desfalcou o Botafogo porque foi sequestrado. E descobriu-se que ele não foi sequestrado, né? Caralho, meu irmão, é um negócio assim bizarro, pô. O torcedor não pode ser refém desses caras, pô. Que canalha, moleque. Bem lembrado. Ai. A gente pode passar pra pauta principal agora. Eita, desliguei até meu microfone aqui pra dar uma segurada. Também tô desligando, eu não tô aguentando não. Eu vou fazer. O negão tava no elevador. Se olhando no espelho. Ah, pá, bicho, é muita molecagem um negócio desse. Tu é louco? É muita putaria, meu irmão. Meu Deus do céu. E é isso, né? Vou encerrar aqui a gravação que o Marco acho que dormiu. Aí dormiu mesmo, bicho. Foi do... O Marco não tem sido assaltado, meu amigo, velho. Valeu! Pois é, abraço, valeu, falou.